Sejam bem-vindos ao nosso canal, não deixe de nos acompanhar no YouTube e nas outras redes sociais. Bem-vindo ao programa Plantando uma Semente. Meu nome é Elisama Cristina, vamos às perguntas dos irmãos da Igreja da Universal. Por que você odeia tanto o povo da Igreja Universal? A última pergunta. Hoje a gente está com o pessoal fazendo umas perguntas, né, da Igreja Universal. Então a gente vai estar recebendo essas perguntas. Desde já gostaria de mandar um abraço para o nosso irmão Alex ali, né? E para o Mário Persona também, que sou um grande fã dele também, né? E quando fala Mário Persona, o Alex deve estar se remoendo no túmulo, lá, se virando no túmulo. E olha que ele nem morreu ainda, né? Mas gosto é gosto, né? E não se discute. Mas mandar um abraço para o pessoal lá, nosso irmão Alex. Estamos esperando ele aqui também, né? Para estar falando sobre a palavra de Deus. O dia que ele puder vir, ele é o nosso convidado. Mas vamos lá então. A pergunta hoje veio no celular da Elisama sobre o pessoal da Igreja Universal, né? Não deixe de fazer suas perguntas, tirar sua dúvida, né? Lembrando que nós somos os terror dos falsos profetas, estamos aqui para te ajudar a responder na Bíblia, dúvida, algumas coisas que não batem com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que tem vários espíritos no mundo e a gente tem que testar, né? Tem que provar pela Bíblia aquilo que é de Deus, né? Mas vamos lá então. Como é que é a pergunta? Por que você odeia tanto o povo da Igreja Universal? A hora que eu já li essa pergunta de hoje já, estou só falando para ficar bem na expectativa aqui para os irmãos aqui, né? Mas eu até achei engraçado, né? Quando uma irmãzinha perguntou que ela é da Igreja Universal, inclusive é uma pessoa que mora aqui perto de casa aqui, né? Porque ela costuma acompanhar nossos vídeos, né? E a questão é assim, eu não odeio o povo da Igreja Universal. Eu só odeio o líder da Universal, né? E não é nem odiar, porque odiar é uma palavra bem forte, né? A questão não é odiar, mas sim reprovar. Porque eu, particularmente, eu procuro ter a mesma opinião que Deus, né? Reprovar as coisas malignas, coisas que não batem com a palavra de Deus, né? Por que eu falo que eu tenho a mesma opinião que Deus? Porque a igreja de Jesus, a verdadeira igreja de Cristo, ela foi criada na verdade. Na verdade, não há mentira. Ela foi criada na verdade. Já a igreja, cujo seu líder, né, máximo é o Edir Macedo, ela foi criada numa mentira, né? E eu posso provar porque tem vídeos, quando ele começou, tem vídeos dele, gostaria que, não vou facilitar seu trabalho, gostaria que você pesquisasse aí, você que é da Igreja Universal. Eu sei que talvez você tenha um grande afeto, um grande amor pelo líder da Igreja Universal, mas se você pesquisar bem a fundo, porque quando você vai congregar em algum lugar, quando você vai conhecer uma religião, você tem que conhecer o fundador da religião, né? O fundador da religião do cristianismo é Cristo, né? Mas o fundador da Igreja Universal, que Cristo fundou a igreja, na verdade, o fundador da Igreja Universal, ele tem a fundação da Igreja Universal na mentira. E é uma coisa que eu não vou facilitar o seu trabalho, você pode pesquisar nas redes sociais aí, né? Que quando ele começou, só você procurar esse vídeo, você vai achar. Que ele começou a dizer para o povo, os seus pastores ali, como ele ia criar essa igreja e como ele ia enganar o povo. Ali fala sobre ele falando mentiras, como ele iria enganar o povo para ganhar dinheiro, para ser próspero. Outro erro é isso aí. Muita gente, você sabia, Elisama, que muita gente segue a igreja porque o seu líder é rico, é próspero, ou que acontece milagre, e isso não é argumento para você seguir a igreja só porque o seu pastor é rico, ele é bem próspero. Porque tem traficante por aí muito melhor que muitos crentes por aí. E isso não significa que Deus aprova a atitude desses traficantes. Então, dinheiro, milagre, em Mateus 7, capítulo 7, versículo 21, vai falar que Deus, ele nem conhecia. A Bíblia diz assim que ele nem conhece as pessoas. Chegou umas pessoas lá, uns pastores, dizendo assim, mas nós não fizemos milagre em teu nome, nós não fizemos maravilha. Deus falou, nem sei quem são vocês. Então, milagre, prosperidade não é critério para a pessoa falar assim, não, esse realmente tem Deus, esse realmente é um homem de Deus, né? Tanto é que o diabo ofereceu ali, lembra na passagem de Mateus capítulo 4, que o diabo ofereceu riqueza ali para Jesus? Então, nem toda riqueza, nem todo milagre significa que Deus está no negócio. E como eu falei,
eu tenho essa desaprovação pelo líder da Igreja Universal, que é Edir Macedo. Por quê? Porque ele mesmo, em seus vídeos, ele ensinou como é que faz para ganhar dinheiro usando o nome de Jesus, né? Eu lembro muito a passagem de Judas. Já viu Judas, Lisão? Judas. Eu costumo comentar muito essa passagem de Judas, né? Que tem pastores que estão da mesma forma. Judas, o que aconteceu com Judas? Judas, ele seguia Jesus, né? Estava lá no meio, seguia Jesus, andava com Jesus, mas chegou um ponto que ele falou assim, ó, esse negócio de Jesus não está virando nada, não estou ganhando nada com Jesus, é melhor não vender ele, que eu vender ele que é melhor. Ele vendeu Jesus. Tem pastores da mesma forma. E Edir Macedo, nesse vídeo que você pode procurar nas redes sociais, na internet, aí que você vai encontrar, ele ensinando o povo como se rouba dinheiro, como se engana o povo, né? Daí você pode falar assim para mim, mas todo mundo tem a oportunidade de mudar, todo mundo muda, todo mundo se desenvolve, todo mundo evolui, né? Aquilo é um vídeo do passado. Você que é aquilo que eu acabei de falar, eu sei que você tem um grande afeto pela doutrina da Universal, pela Igreja Universal, eles são bem afetivos em coisas sociais, eu sei, mas isso não é argumento para salvação, né? Daí você pode alegar, você pode argumentar comigo, mas isso foi no passado, 20, 30 anos atrás, quando ele começou, sim, ele falou que é mentira, que ele engana o povo, ensinando os pastores como é que rouba o povo, né? Como é que engana o povo, mas hoje ele está mudado. Eu queria realmente acreditar nisso, realmente, de verdade. Realmente eu queria que ele mudasse, eu queria que realmente que ele tivesse mudado. Eu estou tentando ajudar aqui, é sério, eu estou tentando ajudar Edir Macedo aqui, eu estou tentando de coração, mas ele não se ajuda. Eu estou tentando ajudar ele, mas ele não se ajuda. Porque teve uma pesquisa recente que o Cabrini, o repórter Cabrini entrevistou ele recentemente. E ele, nessa entrevista, ele falou assim que não tem arrependimento nenhum no que ele fez. Ele falou que não tem arrependimento nenhum, que ele não mudaria nada do que ele fez no começo. Então, por isso que eu estou dizendo, eu quero até ajudar ele, mas ele não se ajuda. Ele disse que não tem arrependimento nenhum. Então, está mais que provado que ele é um engano, ele é uma fraude. E assim como todos... por isso que eu falo, meu problema não é com o povo da Universal. Eu não tenho raiva do povo da Universal, porque eles estão sendo induzidos e estão sendo enganados. Então eu não tenho ódio por eles. Mas existe infelizmente, para vocês que seguem a Igreja Universal, tem um versículo que está contra vocês, o tempo está contra vocês. Porque tem um versículo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, que diz assim que nós não devemos se juntar com todo aquele que se diz irmãos, mas é ganancioso, mentiroso. Não devemos se juntar com tais pessoas. É esse versículo que está contra o povo da Universal, porque se você consiste com o erro, você também passa a ser cúmplice. Então, é um grande perigo as pessoas que estão lá. Elas correm um grande risco porque elas estão sendo cúmplices do erro do seu líder, por não examinar, por não buscar, por não procurar entender, né? E hoje está tão fácil, hoje em dia, né? E o segundo motivo, não é só esse motivo não, e o segundo motivo que eu desaprovo e falo com de todo o coração, com todas as letras, que Edir Macedo, que ele está indo diretamente para um caminho sem volta, né? Dos motivos, é uma entrevista que ele deu em uma das suas rádios, que ele pega e ele fala assim que ele não aceita a graça de Deus. Você pode pesquisar também que você vai achar esse vídeo. Em uma das rádios dele, ele fala com todas as letras que ele desaprova a graça de Deus, que ele não aceita a graça de Deus. A graça de Deus, ele fala que é um inferno para ele, que é um inferno, e realmente é um inferno para todo aquele que é ganancioso, para todo aquele que quer ganhar dinheiro à base de Cristo, usando o nome de Cristo. A graça de Deus é um inferno, realmente é um inferno. Sabe por quê, Elisama? Porque a graça de Deus, o que é a graça de Deus? A graça de Deus é um favor imerecido, né? E o que é um favor merecido? Você não merecia, mas Deus resolveu fazer. Deus resolveu salvar. E para eles é uma desgraça realmente uma desgraça para ele a graça de Deus. Ele não aceita porque ele mesmo fala com todas as bocas, com a sua boca. Ele fala que não aceita por quê a graça de Deus? Porque ele fala que a graça de Deus anula a fé. Por quê? Porque ele promove sacrifício ainda
para ganhar dinheiro. Mas não que Deus queira sacrifício, mas ele, em nome de Deus, fala que você tem que fazer sacrifício. Você que é da igreja universal, você sabe disso que eu estou falando, que não é mentira. Que você tem que sacrificar o seu melhor, você tem que dar seu tudo. E a salvação não é pelo meu sacrifício, foi pelo sacrifício de Cristo. Esse sacrifício que está fazendo, lógico que vai para o bolso dele, porque por isso que, segundo a revista Forbes, ele é um dos homens, ele é aliás, ele é o pastor mais rico. Por quê? Porque vendeu Jesus, já condenou essa alma. Quando a pessoa, e é bíblico, a própria Bíblia diz que todo aquele que não aceita a graça de Deus, em si mesmo ele já está condenado, porque ele não aceitou a graça de Deus, o favor de Deus. E ele fala numa das suas rádios, ele fala que ele não aceita a graça de Deus, né? Sem o fato dele falar que o milagre que Jesus fez foi uma coisa imbecil, né? Que Jesus transformou água em vinho, né? Mas não transformou a vida de uma pessoa. Isso também tá aí nas redes sociais também, né? E daí você vai falar, mas o Edir Macedo pode ser assim. Mas o pastor da minha igreja universal não é assim. Todos eles são assim, porque eles seguem uma cartilha. É a mesma coisa de uma firma. Todos os pastores da Universal eles são empregados de Edir Macedo, se você não sabe. Eles têm os seus filhos nas melhores escolas, nas melhores faculdades, tudo pago pela Universal, para quê? Para poder promover aquilo que o líder dele fala. O que o líder dele fala que nunca mudou? É o engano, a mentira, a ganância, ensinar a roubar, a mentir. Pode ver, de vez em quando aparece um líder da Universal falando assim, não, quando eu estava na Universal eu era obrigado a falar isso, eu vivia uma mentira. Hoje, por quê? Porque é uma coisa de uma firma. Você está numa firma, ela trabalha numa empresa de celulares aqui, ó. Se ela contrariar a dona, imagina se ela chegar lá na dona da empresa e falar assim, não, hoje vai ser do meu jeito. Ah, vai tomar um pé mas bem dado, vai ser mandado embora. E é assim, todos os líderes, todos os pastores da Universal, eles são obrigados a falar aquilo que o seu líder fala. Então não tem como descontrariar aquilo que o líder fala, que o líder é o Edir Macedo, que nasceu no engano e confirmou lá na frente, atualmente ele confirmou lá na frente, você pode buscar aí, que ele não vai mudar, que ele não quer mudar e ele não tem arrependimento nenhum daquilo que ele fez. E o pior de tudo, que é a pior coisa que me faz eu não aceitar, reprovar Edir Macedo e a Igreja Universal. Aqui ele falou assim que não aceita a graça de Deus. Por quê? Porque ele promove sacrifício. E sacrifício é altar. Você tem que trazer... O que é altar? O que é altar? Altar significa sacrifício. Sacrifica o seu melhor, o seu carro, fogueira santa, o seu bom, o seu melhor, o seu dinheiro. Tudo que você tem, sacrifica tudo que você tem. E isso não é fruto, é fruto de salvação. Tem gente que fala assim, né? Ah, mas teve um irmão aqui vocês estão vendo daqui para cima, mas vocês não viram daqui para baixo ainda. Esses dias eu recebi um irmão aqui, e daqui para baixo a gente fica à vontade. Eu estava de chinelo aqui. Daí meu irmão veio aqui e falou assim, não, eu não aceito a graça de Deus, porque eu prefiro a lei. Olha, eu estava de chinelo, sinceramente, a carne é fraca, né? Deu vontade de pegar a chinela, dar uma chinelada na boca desse irmão quando ele falou isso aí. Por quê? Porque, irmão do céu, como você pode... Porque esses pastores induzem os seus membros, esses pastores que são ladrão, né? Que roubam, que são enganosos, que não tem nada de Cristo. Eles induzem os seus membros a ficar aonde? Na lei. Por quê? Porque é da lei que você tira dízimo, é da lei que você tira os milagres, as riquezas, está tudo na lei. Promessa de riqueza, maravilha, prosperidade, está na lei. Você vem na graça, você não vê nada disso. Você vê todos os apóstolos de Cristo tiveram uma morte horrível. Todos tiveram uma morte horrível, todos passaram por dificuldade, né? O apóstolo Paulo chegou certa feita e ele falou assim, eu trabalho dia e noite para não ser cansado pelos irmãos, para não fadigar os irmãos, para não ser pesado para os irmãos. Dia e noite trabalhamos para nós comer nosso pão, para não ser pesado para os irmãos. Olha a diferença de hoje desses pastores, né? Que querem viver na abundância, na riqueza, apoiado pela lei. Só que no livro de Gálatas diz que todo aquele que justifica pela lei, ele está desligado de Cristo. Então, uma das piores besteiras que eu vi, que eu fiquei até aterrorizado, é uma das entrevistas que Edir Macedo deu na rádio dele. Toda mentira dá processo. Não tem como a gente levar um processo, porque não tem uma bicicleta para levar. E outra, que não tem como processar, porque você está falando a verdade.
Realmente, quando você é confrontado, quando você recebe uma denúncia para ser processado, quando você está falando mentira. Geralmente você fala uma mentira, daí a pessoa fala, vou te processar por isso. Mas não tem nem argumento para ele processar essa pequena instituição, essa pequena rádio que a gente, e canal que a gente está falando aqui, porque ele mesmo disse em uma das suas rádios que ele desaprova a graça de Deus, que ele não, a graça de Deus não presta para nada, é um inferno a graça de Deus. Então ele rejeitou Jesus muito tempo. A sua alma já foi condenada há muito tempo. Por quê? Porque ele começou na mentira e ele não aceitou a verdade. Ele disse que a verdade para ele não quer essa verdade, ele não quer essa graça de Cristo. Procura aí, você vai saber. Esse é um dos motivos, porque eu nego a igreja, reprovo a Igreja Universal. Fica conosco para aprender, traga sua dúvida, algumas perguntas, que no próximo canal a gente vai estar aqui respondendo algumas questões a respeito de alguma dúvida de algumas igrejas. E se for pilantragem do pastor, pode ter certeza, a gente vai estar aqui para desmascarar, falando toda a verdade. Não é isso, Lisama? Até o próximo programa, então, no nome de Jesus.